Boa noite, bom dia, boa tarde, depende de onde você estiver me vendo ou ouvindo. Estamos aqui de volta no canal Cidades Podcast. Faz parte do projeto do canal Cidades Planejadas. Nós estamos hoje no 5º episódio e vamos continuar falando dentro do guarda-chuva do orçamento público, um pouquinho mais sobre emendas parlamentares, que fazem parte do orçamento público. Mas antes disso, eu queria, como sempre, agradecer aqui o apoio e o patrocínio da Five Stars, que nos ajuda aqui a criar toda essa atmosfera, e o marketing. Até uma ótica, nossa parceira. Furdunço Café e Cultura. Baunilhas, doces e salgados. E Claro Amor Artesanato. Então, para a gente começar, nós vamos fazer diferente. Eu vou começar mostrando para vocês 2 vídeos. O primeiro vocês vão assistir agora, que foi uma entrevista que eu fiz na semana passada aqui com 2 pessoas, aleatoriamente, exatamente com a pergunta do que a gente falou no episódio anterior, que envolve emendas parlamentares. E como eu disse, como emendas parlamentares está dentro do guarda-chuva do orçamento público, eu quero que vocês assistam, vejam os 2 vídeos. Bora lá soltar o primeiro vídeo? Olá pessoal, nós estamos aqui no espaço Five Stars, entrevistando o colega, como é que é o seu nome? Luiz Lano. Luiz Lano. Dentro do nosso guarda-chuva de orçamento público, nós estamos falando de emenda parlamentar no canal Cidades Podcast. Quem quiser seguir o canal Cidades Podcast, é só digitar lá no YouTube, a gente faz episódios toda a semana. Amigão, aqui vai a pergunta. Emendas parlamentares, qual é a importância de uma emenda parlamentar para o seu município e para a sua vida? Bom, as emendas parlamentares, elas existem para que os nossos representantes, os quais nós escolhemos, tragam para os nossos municípios, nossos estados, recursos que possam possibilitar a concretização daqueles projetos voltados a atender a população, desde que todas elas sejam bem administradas e sejam executadas através de representantes no Senado e na Câmara Federal com pessoas sérias. Portanto, é de suma importância com que os nossos representantes busquem-as, mas que façam todo o processo de forma legítima e legal. Muito bem. Para fechar a entrevista aqui com o colega Luiz Lano, sim, vem a última pergunta. Você acha que os parlamentares que você escolheu na última eleição estão cumprindo bem? Você consegue entender qual é o valor dessas emendas? Para onde estão indo essas emendas? Bom, como sou morador da cidade de João Pessoa, sim, os representantes, desde o governo federal, com o qual estou muito satisfeito com a gestão, os representantes da Câmara Estadual, do município, do estado do qual eu venho, que é a Paraíba, eu os acompanho, porque a grande questão é o que o cidadão tem feito durante esses mandatos. Eles têm ido à Câmara questionar o seu representante, se estão usando as emendas, se estão trazendo as emendas, isso é que é importante. Então, eu sou muito satisfeito com o quadro atual, através dos nossos representantes no Estado. Muito obrigado, amigo. Acompanhem o nosso canal Cidades Podcast toda semana. E agora nós vamos fechar no episódio 5, falando exclusivamente de emendas parlamentares. Até lá. E aí, pessoal, terminamos o primeiro vídeo, mas agora eu quero que vocês deem uma olhada, para depois a gente falar dos 2 vídeos. Eu quero que vocês deem uma olhada agora no segundo vídeo. Bora lá? Olá, pessoal, estamos aqui de novo no espaço Five Stars, para o nosso canal Cidades Podcast. Nós estamos falando nesse último episódio de orçamento público e emendas parlamentares. Estamos aqui entrevistando qual é o seu nome? Elisângela. Obrigado, Elisângela. Me diga aí,
quem você votou na última eleição? Na última eleição, eu não acabei não votando, eu justifiquei o meu voto, que eu sou de São Paulo e agora moro em Recife, e esse ano que eu vou votar, porque eu já mudei meu título. Que bacana. Mas então você deve ter votado em 2018, que foi a eleição anterior lá em São Paulo. E aí, quando você vota, qual é a expectativa que você tem na sua mente, aí na sua área, por exemplo, para votar num deputado federal, num senador? O que você espera dele? A gente espera mais, a gente como população espera mais na área da saúde e da educação, né? Mais hospitais, mais vagas, que o SUS funcione, né? Não que ele não funcione, mas às vezes é muito burocrático, é muito demorado. E na área da educação, mais escola, que as crianças tenham mais uma educação mais igual antigamente. A educação de antigamente, eu acho que era uma educação mais. Os professores tinham mais atuação, hoje os professores não são tão valorizados nos colégios, nas escolas. Então, assim, mais valorização nos professores, mais valorização na questão dos médicos, enfermeiros, na questão da saúde. A gente procura muito isso. A gente quer da população, quer mais essa questão de saúde e educação, que eu acho que é uma falha hoje. Elisângela, a semana passada foi aprovado mais de 60 bilhões de emendas parlamentares. E as emendas parlamentares, ela tem uma parte delas, que é quase 50%, que os deputados e senadores são obrigados a colocar essas emendas diretamente para a saúde. Nesse momento, o que seria prioridade, então, que você recomendaria para esses deputados nessas emendas parlamentares na área da saúde? Na área da saúde, o SUS. Eu acredito que é é algo que é bom, mas eu acho que ele não é tão desenvolvido, porque assim, às vezes a gente vai num posto de saúde para a gente conseguir uma consulta, é muito burocrático. Às vezes a gente precisa estar na fila, esperar por uma cirurgia. E como é um sistema que é para funcionar, acho que ele tinha que ser mais ágil, mais rápido. E com essa questão da ajuda, eu acho que o SUS tinha que funcionar mais rápido, porque não ficar pessoas muito tempo na fila esperando por uma cirurgia de catarata, uma cirurgia na perna, entendeu? É isso. Elisângela, muito obrigado, tá, pelo seu tempo dedicado para nós. Nós somos o canal Cidades Podcast, toda semana com episódios inéditos. Essa semana a gente vai fechar o ciclo do orçamento público, especificamente falando de emendas parlamentares. Vem com a gente, acesse o nosso canal. Um abraço. E aí, pessoal, o que vocês acharam dos 2 vídeos que a gente acabou de passar aqui? Você conseguiria tirar alguma conclusão, seja do primeiro ou do segundo? O ideal dos 2, né? Vocês notaram vocês notaram uma diferença, assim, muito clara entre o primeiro e o segundo? O primeiro vídeo é um rapaz chamado Luiz. Vocês notaram que ele conseguiu avançar bastante na questão das emendas? Conseguiu, inclusive, reforçar que acompanha os congressistas que ele votou na última eleição. Ele, inclusive, citou que, de vez em quando, vai até nas audiências públicas. O vídeo seguinte, acho que vocês notaram essa diferença. Eu já fui perguntando se a Elisângela, que foi a menina que respondeu, se ela lembrava de quem ela votou na última eleição. Sequer ela lembrou. E aí eu continuei fazendo perguntas, e vocês notaram que mesmo eu citando a questão das emendas para a saúde, ela, assim mesmo, fez uma resposta bem mais vaga, né, sobre a questão da questão realmente da saúde, assim, entender como é que é o processo do orçamento. Então, é importante a gente entender que toda a população tem as suas diferenças e entendem de forma distinta.
Essas entrevistas, elas têm nós vamos fazer isso outras vezes, né? Pegando aleatoriamente as pessoas para ver até onde elas conseguem acompanhar e se informar sobre o orçamento público, porque a questão aí das emendas, elas não passam especificamente por você conhecer a emenda, né? Mas o que elas correspondem na sua vida no dia a dia. Isso é mais importante. Porque esse é um recorte que eu fiz, a gente vinha falando de orçamento, eu fiz um recorte, abri um parêntese, porque eu estava citando até 2 reportagens que saíram no Fantástico, aliás, foram 3, em jornais na semana retrasada, e se falou muito das emendas. E agora o Congresso Nacional, e aí na tua cidade também, a Câmara dos Vereadores e as Assembleias Legislativas no Estado, voltaram a trabalhar agora, no dia 2 de fevereiro. Vocês repararam que se falou muito pouco de emenda? Por quê? Porque as emendas elas já foram aprovadas lá em Brasília. Então, elas vão passar por outras etapas paralelas. O que se mais tem falado sobre a questão orçamentária, inclusive vou ver se eu trago até algumas reportagens sobre isso, é o gasto que se tem feito com algumas áreas do sistema público, especialmente a questão da Previdência, por exemplo. Então, eu vou ver se a gente faz mais perguntas, e eu reforço aqui, gente, que o nosso canal está aberto para perguntas e sugestões, para que vocês venham até aqui e perguntem exatamente qualquer coisa referente ao orçamento público. Então, eu vou fazer questão de reforçar no próximo episódio, especialmente a questão das receitas e das despesas, tanto da União quanto no seu município, e trazer exemplos práticos, né, que eu sinto que as pessoas não têm tempo, né, para refletir sobre o assunto, e elas acabam tentando resumir o que elas veem, o que elas ouvem, o que elas veem na televisão. Então fica uma análise muito rasa. Vocês vão ver, o rapaz que eu entrevistei inicialmente, ele não foi aprofundadamente falando sobre emendas parlamentares, mas ele tem uma linha de raciocínio perfeita sobre as emendas, né? Então ele ligou, por exemplo, as emendas a projetos. Então ele tem noção que emenda parlamentar é a atribuição, por exemplo, dos deputados federais e dos senadores. Então ele tem essa noção. Ele diz que ele é morador de João Pessoa e que ele até acompanha algumas audiências públicas. Então, o fato de ele lembrar em quem ele votou, acompanhar, que é uma coisa muito rara, né? Uma coisa muito rara aqui do brasileiro, acompanhar o seu parlamentar. Porque quando você escolhe o seu parlamentar, especialmente deputado federal e senador, ele é responsável por uma fatia interessante que se chama emendas parlamentares. Mas não são só emendas, não. Eles acompanham vários outros projetos onde também funciona o dinheiro público. A emenda, como nós já falamos no episódio anterior, ela tem esse nome de complementar porque a Constituição dá a prerrogativa para esses parlamentares pegar o orçamento que é anual e fazer emendas. O nome é perfeito, né? É uma emenda. Quem é que define, nós falamos isso no episódio anterior, quem é que define quanto o governo vai gastar no próximo ano, por exemplo? Vamos supor, 2027. Quem define? É o Executivo,
e é o legislativo. O legislativo aprova o orçamento que foi mandado pelo executivo e faz ajuste. Então, emenda parlamentar é uma prerrogativa para atender situações isoladas. Porque quem de fato faz a infraestrutura, o custeio, para que tudo funcione, né, entre União, Estado e município, é o executivo. É ele que vai fazer as obras. Vocês podem ver as placas enormes que tem de obra, né, as maiores obras do Brasil, está lá escrito governo federal. Por quê? Porque ele é o executor das obras. Metrô, pontes, viadutos. As maiores obras são do governo federal. Só que aí existe a parceria. Aí o governo estadual entra, às vezes, com uma fatia, o municipal, algumas vezes, é muito raro, nessas obras, muito raro o governo municipal entrar. Mas entra, em algumas situações. Então, tudo isso é dinheiro público. Então, você paga imposto, vota naquele parlamentar que vai definir algumas coisas para a sua cidade, e aí você vem e não lembra em quem você votou, não sabe exatamente o que é uma emenda parlamentar. Então, esses dois vídeos são didáticos. São vídeos para a gente refletir e não julgar. A gente vai julgar a pessoa que sabe ou que não sabe, que conhece ou não conhece. É óbvio que quanto mais a gente puder ter o conhecimento, mais a gente pode falar sobre o assunto, não é não? Então, se aqui tiver uma receita para fazer cuscuz, que aqui é muito comum em Pernambuco, eu, por exemplo, não saberia fazer um cuscuz tão bem quanto a minha sogra, por exemplo. Por quê? Porque ela faz cuscuz, ela estuda sobre o cuscuz, ela dá curso de cuscuz, ela domina um assunto. E aí ela vai entender mais de cuscuz do que eu. Eu não estou dizendo aqui para vocês entenderem de orçamento público de forma didática, toda completa, profunda. Não. Mas é muito bom que a gente está falando de cidade e a maioria das políticas públicas que são feitas na cidade, quem rege é o orçamento público. Quem rege é o orçamento público. Quem toca as grandes obras são os governos. E de onde vem o dinheiro? Do teu bolso. Você é um cidadão que diretamente ou indiretamente está pagando imposto. Você vive numa cidade e aí é que é interessante que você entenda o que foi. Posso deixar essa pergunta até para o próximo episódio. Você que está na sua cidade, me ouvindo aí agora, você lembra exatamente o que eram as prioridades do prefeito que assumiu e que agora está na metade do mandato, né? E o que os vereadores estão contribuindo para esse orçamento do município para que a saúde esteja melhor, a educação esteja melhor, o transporte esteja melhor, o meio ambiente esteja bem cuidado. Você já pensou nisso? Pense direitinho. Nós vamos voltar no próximo episódio falando de novo, claro, de orçamento público. Só que no próximo episódio a gente vai nós vamos voltar às questões mais gerais do orçamento. Nós vamos voltar a falar da lei que envolve o orçamento público. A gente precisa entender de forma gráfica, eu vou trazer aqui um gráfico, para a gente entender sobre receitas e despesas do governo. Isso vai ser muito bom. Tá bom, gente? Olha, agradeço vocês. Estaremos no próximo episódio. Hoje foi o episódio 5. A gente se encontra no episódio 6. E conto com vocês. Participem.